Um bom dia para todo mundo, um bom ano para todo mundo, com quem eu ainda não falei. Eu sou o Paulo Centenário, sou diretor executivo aqui na Brade. Hoje a gente tem um webinar aqui com o Ney, nosso querido Ney aqui, que já colaborou tanto na Brade aí como presidente na Regional Paraná e também em outros assuntos relacionados à Brade de uma forma geral. E agora ele vai nos proporcionar aqui o compartilhamento das suas experiências com essas visitas que ele tem feito aí, agendadas no Vale do Silício, Dubai e algumas outras regiões. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Já estamos aqui há 1 minutinho, acho que vai dar 2 minutinhos, aí eu vou deixar por conta do Ney aqui, avisando que a gente está gravando esse webinar. Um bom dia para todo mundo, um bom webinar. Ney, vou passar a bola para você, agora é com você aí, seguida aqui. Vai você. Ok. Bom dia, então, bom dia, Paulo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Agradeço, a toda a diretoria da Brade aí pelo convite, pela oportunidade da gente poder compartilhar aqui um pouquinho sobre esses insights, do que nós temos visto hoje, nesses principais polos aí de centros, de inovação, de empreendedorismo, Então, o objetivo aqui é mais do que até fazer uma palestra ou qualquer coisa assim, é muito também um bate-papo, Como eu disse, a nossa ideia é compartilhar um pouco dessas nossas experiências e para que isso seja o mais útil e produtivo possível também para o pessoal que está nos acompanhando aí, eu acho que é legal também ouvir um pouquinho, quais as expectativas, quais as dúvidas, as curiosidades, Então, eu sei que todos que estão aqui, a gente já está com um público legal aí, tem interesse, Alguns talvez já estiveram, inclusive, por exemplo, no Vale do Silício, que é um dos pontos, principalmente para negócios, talvez mais conhecidos, pelos brasileiros. Miami, muito conhecida pelo turismo, e talvez ainda pouco pelos negócios. E Dubai também, mais esse lado turístico, e muita gente questiona, afinal, o que Dubai tem de diferente aí? Principalmente pensando em negócios, o que a gente pode aprender com Dubai, ou quais são as oportunidades que a gente tem nesses ambientes. Então, o meu objetivo hoje aqui é, como eu falei, compartilhar um pouco dessas experiências nossas, o que a gente tem visto nesses lugares de mais interessante, quais as principais lições que a gente tem tirado. E aí também eu quero deixar aqui totalmente aberto para as dúvidas, para as perguntas. Então, desde já, fiquem à vontade. Quem preferir mandar ali no chat, Paulo? Eu acho que dá para eles utilizarem, mas também para quem quiser fazer pergunta, se quiser levantar a mão aí, eu estou super à disposição para isso, porque eu acho que a gente, como eu disse, pode ser um bate-papo. Dependendo da interação aqui, eu posso também compartilhar minha tela, ter uma apresentaçãozinha ali, a gente mostra algumas coisas, mas o meu maior interesse é isso, é a gente fazer realmente um bate-papo, tá bom? Bom, pelo horário aí, eu acho que quase 5 minutos aí, dá para a gente dar o start, Paulo? Vamos em frente, sim. Então é isso mesmo. Quem quiser, coloca no chat, ou então levanta a mãozinha que a gente gerencia aqui e vai avisando o Ney quem está querendo conversar, tá bom? Beleza. Você me ajuda com isso, Paulo? Isso, eu ajudo sim. Beleza. E do chat também, se vier alguma pergunta ali, às vezes eu passo batido aqui para mim, se puder me ajudar, eu agradeço, tá bom? Tá bom. Bom, então vamos lá, pessoal. Primeiro, a gente escolheu, na verdade, decidimos ali, selecionamos 3 lugares, Vale do Silício, Miami, Dubai, para destacar aqui na nossa conversa, porque esses, de fato, têm sido 3 destinos que cada vez mais os brasileiros pensam não só para turismo. O Vale do Silício, principalmente, não tem muito turismo. A Califórnia é um lugar turístico, Napa Valley, que está ali do ladinho, é turístico, mas a região de Vale, do Vale do Silício mesmo, e São Francisco mesmo, é muito mais conhecida mesmo pelos negócios. Então,
Esse é um ponto que, principalmente aqui no Brasil, né, já é muito conhecido, né? O Vale do Silício é um lugar que se ouve falar muito, etc. Então, esse eu acho que é um ponto, né, comum. Agora, Miami, como eu disse, ela é um destino muito conhecido pelo turismo, pelas praias, né, Miami Beach, investimento, principalmente de imóveis, mas como negócios, ela, né, nunca foi um grande, né, nunca teve uma atração tão grande como está acontecendo agora. Então, Miami tem uma virada muito forte nos últimos anos, principalmente pelo posicionamento do prefeito de Miami e pelo governador da Flórida. Eles têm uma postura extremamente agressiva em relação à atração de negócios, querem tornar a Flórida e Miami, no caso, né, do prefeito de Miami, tornar a cidade realmente um dos principais centros de empreendedorismo dos Estados Unidos e do mundo, né? Então, principalmente pós-pandemia. Então, aqui é legal, falando, então, Vale do Silício e Miami, eu quero fazer aqui um paralelo, porque muita gente, talvez alguém aqui já tenha, né, conhecimento disso, muita gente critica hoje o Vale do Silício não é o mesmo, né, está meio decadente. A Califórnia, né, tem enfrentado desafios, principalmente sociais, né, a questão de homeless, uso de drogas, enfim, tem de fato aí um desafio muito grande, né, que a Califórnia como um todo enfrenta, e o Vale do Silício, né, que está ali, né, São Francisco e a região do Vale, estão inseridas nesse contexto, e esse cenário, inclusive social, tem também afastado negócios. Então, algumas políticas da Califórnia têm atrapalhado negócios e algumas empresas, o próprio Elon Musk, né, tem falado, né, deixar a Califórnia, deixar São Francisco, apesar de depois ele voltou, ele gosta de fazer isso, né, e ao mesmo tempo, e isso aconteceu muito, inclusive durante a pandemia, né, apareceu mais esse desafio, e aí a Flórida aproveitou, assim como o Texas também, né? Austin tem se despontado também como um centro importante, mas a Flórida, especialmente, fez campanhas, o prefeito de Miami também, usando até polêmica, fizeram até outdoor em São Francisco, né? Falando, né, pensando em se mudar, seja bem-vindo à Flórida. Então, para atrair empresas. Então, existe uma guerra ali, né, para quem atrai mais negócios, atrai mais empresas. O CFO, né, que seria um secretário de finanças da Flórida, fez uma carta aberta para o Twitter, convidando o Twitter para se instalar na Flórida, falando sobre as vantagens. Então, tem aí muita coisa acontecendo nesses bastidores, principalmente político, social, que faz essa guerra, entre aspas, né, entre o Vale do Silício e Miami hoje ser muito interessante para quem é empreendedor, para quem é investidor. E isso acaba também, a concorrência sempre é boa. Então, para o próprio Vale do Silício, isso vai ser bom, porque o Vale sempre foi aquele lugar e se construiu nos últimos anos, na verdade, nas últimas décadas, né, como esse centro tão importante que reúne o maior capital de risco do mundo, o maior número de startups do mundo, né, a todo momento tem um novo negócio surgindo, um novo negócio acontecendo. Não só as grandes, né, não só as big techs, não é só o Vale do Silício, não é só Apple, Facebook, Google e tal, não é, né, tem muito mais, e muito mais além de Salesforce e outras, né, porque as grandes estão lá de fato, né, mas tem muita coisa acontecendo embaixo de sucesso e também de insucessos, e esses insucessos também são lições para a gente aprender. Então, primeiro, sobre esse cenário aí, Vale do Silício tem desafios, sim. A quebra do Silicon Valley Bank ano passado foi um fato importante, e nós estivemos lá logo depois da quebra, inclusive, e a gente percebe como as coisas também continuam, apesar de uma coisa tão importante, né, era um banco tão importante ali das startups do Vale, mas a vida continua. Então, o Vale do Silício continua muito forte, e olhando números, ele continua de longe sendo o principal centro de inovação e empreendedorismo do mundo, né? Não tem nada ainda que se compare, não tem Miami, não tem Texas, não tem Israel, não tem Dubai. Então, esse é um ponto. Sobre o Vale, continua sendo o lugar,
eu, né, recomendo fortemente, quem não conhece, nunca foi, vale a pena ainda ir. Né? Não é mais, vale. Depois você vai comparar com outros, mas ainda é um ponto importante, né? E principalmente quem gosta de inovação, de empreendedorismo, tem que estar lá. Né? Então esse é um ponto. Agora, Miami está vibrante, então a gente percebe Miami pós-pandemia um centro nervoso, né, extremamente pujante. Eu fiquei impressionado, eu fui, inclusive, um tempo atrás, a gente fez 2 imersões, uma no Vale e depois em Miami na sequência, então eu viajei de São Francisco para Miami, e é totalmente diferente, né? São realidades diferentes, mas Miami hoje tem essa vibração que você não vê no Vale, isso é um ponto, né? Então, aquela região do Brickell, a região business de Miami, é impressionante, é algo assim cosmopolita e com muitos negócios acontecendo, com essa atração para startups, uma atração para novos negócios, então negócios digitais, e aí falando inclusive aqui o pessoal da Brad, né, agências, né, tem um mercado gigante na Flórida, especialmente Miami, né, então nós fizemos, inclusive, um movimento lá atrás, né, em 2015, 2016, de abrir um escritório em Miami, e foi uma experiência super bacana, né, valeu muito a pena. E essa semana eu estava conversando, inclusive, com um associado da Brad, que está buscando fazer esse movimento também, e eu falando com ele, continua sendo interessante, sim. Tem muita oportunidade, tem benefícios, então... Miami hoje é um local, e ela sempre foi, né, tem essa questão estratégica, inclusive geográfica, né, e não por isso Miami é chamada, né, da capital da América Latina, porque ali se fala mais espanhol do que inglês, e a base, a sede da praticamente totalidade das empresas sul-americanas que estão nos Estados Unidos tem alguma base na Flórida, né, e principalmente Miami. Então, Miami hoje é um centro importante e ele se reinventou. Eu percebo Miami como uma cidade que se reinventou muito, voltada agora para negócios de uma maneira muito forte. Então, vale esse olhar aí atento para Miami, e principalmente pensando oportunidades de negócios e principalmente pensando também oportunidades de internacionalização, tá? Depois a gente pode voltar para falar um pouquinho mais aí do Vale, de Miami, e aí né, a gente abre aí para as perguntas. Eu vi que a gente está passando aí de 50 pessoas, então acho que entre esse grupo todo aí tem muita coisa, porque né, o pessoal deve querer compartilhar. Mas... Ney, você quer que eu deixe correr ou você quer receber as perguntas conforme acontecem? Não, acho que pode ser então, Paulo, para não ficar muito e não acumular tudo. Eu acho que você falou, acho que o Roberto tinha falado, né? Então, é interessante porque tem muito a ver com o que você está colocando agora. Ele está perguntando se existe algum reporte de todos esses ecossistemas de inovação e o tipo de economia e quais tipos de empresas deveriam aderir de acordo com cada perfil. Porque aí ele cita um amigo que trouxe ali containers da China e deu muito certo para ele, e ele já pergunta também se a sua empresa trabalha com desembaraços aduaneiros, se você tem esse tipo de consultoria. Tá. Então, vamos lá. Reports tem muitos, tá? Inclusive, tem aquelas questões de governo, né, que são oficiais e são números normalmente impressionantes, né? Então, você olha tanto a Califórnia, quando muita gente começa a falar agora, né, puxa, a Califórnia não é mais a mesma, a gente tem, né, todos esses desafios. Você vai olhar os números da Califórnia, seria um dos países mais ricos do mundo. O estado Califórnia é um dos países, se fosse um país, um dos países mais ricos do mundo, né? Então, é absurdo. O PIB da Califórnia é maior do que o do Brasil. Então, se olha números de negócios desses lugares, é impressionante, né? Então, quais as áreas? É tudo, né? A Califórnia é autossustentável. Então, qualquer negócio lá prospera. Então, e essa é uma característica dos Estados Unidos, e eu estou vendo isso em Dubai também. A gente já vai falar de Dubai. Dubai hoje é a terra das oportunidades, ela parece muito Estados Unidos de alguns anos atrás, né? E hoje eles precisam de tudo,
eu estava conversando com um corretor de imóveis, ele falou, tem bairro planejado, a gente está construindo, e ali vai precisar restaurante, vai precisar loja, vai precisar lavanderia, vai precisar tudo. Né? Então, em relação a mercados, a pergunta do Roberto aí, existem os reports, sim, até depois a gente pode, se quiser, eu posso compartilhar algumas coisas assim, a gente tem uns números, mas é difícil você imaginar nesses centros alguma área que não faria sentido. O caminho é o contrário, entendeu? Dificilmente você vai achar uma coisa que, aqui não dá certo. Não tem. É muito difícil, tá? E a questão do desembaraço, etc., a gente trabalha com parceiros. A nossa empresa não faz isso, mas temos parceiros que ajudam nossos clientes que têm interesse nessas áreas. Tá bom? Tá, Ney, posso pôr mais uma questão aqui de ordem prática? Tá, claro. O Bruno, né? O Bruno e o Renato já colocam, eles querem saber qual é a complexidade, comparando com o Brasil, para se abrir uma empresa nos Estados Unidos ou em Dubai, se é possível abrir um CNPJ, que não é o nome lá, né, mas para manter uma unidade de negócio nesses países, trabalhando de forma online, e aí eles, com o Renato completa, perguntando se é possível abrir sem funcionários. Tá, perfeito. Sim, resposta praticamente geral aí para essas perguntas é sim. É possível abrir sem funcionários. Você pode abrir o teu CNPJ, que, né, nos Estados Unidos é o EIN, né, que seria um registro ali, que é a tua LLC. Né? A LLC é o tipo de empresa mais comum, poderia ser uma corp, mas vamos falar, uma LLC é o tipo básico, né, seria uma limitada nos Estados Unidos, mesmo morando no Brasil. Foi esse movimento que nós fizemos em 2015, então praticamente 10 anos atrás, nós fizemos isso com a agência, nós tínhamos a sede em Curitiba e fizemos esse movimento abrindo o escritório em Miami, passamos a atender clientes americanos, cobrando em dólar, mas produzindo no Brasil. Né? É aquilo que a gente chama é o melhor cenário, né? Você ganha em dólar, mas você paga, né? As suas despesas são em reais. Então a nossa mão de obra era em real. E isso se mostrou um movimento muito legal, tanto que nos ajudou, né? Alguns aí conhecem, o Paulo, estou vendo o Joca aí também, conhece um pouquinho da nossa trajetória. Isso ajudou, inclusive, ao exit que a gente fez, né? A venda lá para investidores canadenses em 2018, porque a gente já tinha esse pé internacional, né? Colocado o pé nos Estados Unidos, nos ajudou a fazer, inclusive, esse movimento de M&A internacional. Então, com certeza é possível, tanto nos Estados Unidos como em Dubai. Em relação a poder trabalhar, Dubai tem mais facilidades no sentido de um empreendedor investidor hoje em Dubai tem um visto, né, que é o Visa Gold, para ele e para a família morar lá sem problema nenhum. Diferente dos Estados Unidos. Né? Abrir uma empresa nos Estados Unidos não te dá o visto com direito a morar, né, e trabalhar lá, mas ele te dá o visto de negócios, né, o B2, que é o que eu utilizo, por exemplo, sempre que vou para os Estados Unidos, a negócios. E aí você tem uma abertura muito tranquila, o empreendedor ele pode fazer negócios sim, né, você pode fazer reuniões de negócios, contratar pessoas, tem uma série de atividades que você pode desempenhar pela tua empresa. Né, e isso, inclusive, facilita a entrada, né, no sentido de, com esse visto, você tem uma justificativa de entrar nos Estados Unidos muito, né, justa e é muito bem-vindo, né, porque está gerando negócio, os Estados Unidos gosta disso, né, você está gerando economia. Então, é possível fazer. E a primeira pergunta ali estava relacionada, acho que a complexidade, né, se não me engano, acho que é isso, né, Paulo? É isso mesmo. De burocracia, de abrir. Uma coisa que eu dou risada, assim, porque quem empreende no Brasil, e aqui eu estou falando, né, com dezenas de empreendedores brasileiros, quem empreende no Brasil, se vai para os Estados Unidos, é muito mais fácil, garanto para vocês, é mais simples, tudo, desde o processo de abertura, apesar que no Brasil a gente melhorou muito, né, tem alguns estados aí que hoje isso se agiliza muito mais rápido, né, então, ok, mas lá, hoje, em 30 dias, vai lá, você tem a tua empresa aberta, teu negócio funcionando, e o mais importante, não é só essa burocracia de abertura e de fazer negócios, mas tributação, né? Muito mais simples e muito mais barato. Então, por exemplo, estados como a Flórida, você vai pagar pelo lucro e não por nota fiscal que emite, né? Lá nem tem nota fiscal, né? Você tem a invoice
O objetivo aqui não é esse, mas só dando uma, né? Mas você vai emitir lá a nota, né? A fatura, invoice, e você tem uma receita anual. Daquela receita anual, você tira as suas despesas, inclusive, por exemplo, eu tenho empresa nos Estados Unidos, né? Você tem as suas receitas, tem as minhas despesas, a minha viagem para o Brasil, né? Brasil e Estados Unidos, é uma despesa da empresa, eu estou viajando a negócios. Então, tudo isso você coloca ali nas despesas, abate, e do lucro você paga um imposto que é, né, muito menor do que é no Brasil. Então, é muito mais simples, é muito mais fácil e é mais barato. Então, em termos de competitividade, esse é um dos pontos. Por isso que a gente vê os Estados Unidos, né, gerando tanto negócio, porque no Brasil é difícil, né? Tem isso. Então, sem críticas, fato é esse. E qual é a possibilidade? É muito mais fácil do que a gente imagina poder fazer esse tipo de negócio. E hoje, com negócios digitais, a gente está totalmente dentro da legalidade. Você vai entregar um website para um cliente, né? Teu serviço é digital, ele é online, não é físico. Então, a tua empresa pode estar em qualquer lugar, porque o teu cliente pode contratar a empresa de qualquer lugar do mundo. Se ele quiser contratar uma empresa indiana para fazer o site dele, ele contrata a empresa indiana, faz o pagamento online e está tudo certo. Então, hoje, digitalmente, né, quando a gente pensa em negócios digitais, ter uma empresa nos Estados Unidos e atender clientes americanos, brasileiros, indianos, canadenses, ok. Né? Isso faz parte hoje da realidade do mundo dos negócios e pensando financeiramente muito interessante. Por isso, tantas startups brasileiras hoje têm a sede nos Estados Unidos. Né? Tem muita startup, muitos usam Delaware, né, que é um paraíso fiscal, e é de fato, né, um paraíso fiscal dentro dos Estados Unidos, em relação a tributos e tal, mas nem precisa Delaware. Né? Eu acho que a Flórida já apresenta uma série de benefícios aí interessantes para qualquer empreendedor. Ok? Mais alguma, Paulo? Bom, tem, mas você me segura se eu estiver invadindo demais. Aqui o Roberto Eno fala: creio que o sucesso da Global Partner seria descobrir empresários com os respectivos perfis para uma inversão adequada. Na sua experiência, você tem algum formulário de intenção que aponta o melhor local de sua imersão? Tipo assim, aqui no Nova Bra, todos gostariam de ir no Vale por causa das 300 startups que residem aqui. E é mais fácil vender Califórnia e em Nova York com a feira do varejo aqui no Brasil, entendeu? Tá. Bom, falando ali das imersões, né, não é o nosso foco aqui, mas a gente tem, lógico, demandas, né, a gente entende, tem formulários, né, a gente tem recebido pedidos, enfim, mas esses destinos, por exemplo, Vale do Silício, Miami, Dubai, Israel, né, infelizmente agora com a questão da guerra também, né, todas as missões internacionais estão suspensas, né, mas tem alguns destinos que são mais badalados, inclusive a própria NRF, Nova York, SXSW em Austin, o Web Summit, Portugal. Esses são aqueles destinos mais óbvios. Mas a gente tem também trabalhado esses não tão óbvios. O próprio Miami, né? Miami, muita gente, não, mas Miami, negócio, será? E lá, indo para lá, né, descobre um mundo de oportunidades. Dubai é a mesma coisa, né? Dubai também é um polo, né, ainda pouco conhecido como negócios, mas que tem muita oportunidade para brasileiros. Então, a gente tem trabalhado esses destinos com base nesse feedback, lógico, de demandas, e também provocando essas demandas. Tá? Eu vi que tem mais uma que pintou ali para... Qual que é a pergunta ali, Paulo? Aqui o Tomás Machado fala: prestação de serviços digitais para brasileiros que têm empresa nos Estados Unidos? Prestação de serviços digitais para brasileiros... Não entendi a pergunta. Pois é, eu não sei se eu entendi também em relação a serviços digitais para brasileiros que têm empresas nos Estados Unidos. O serviço digital, não entendi qual... Né? A gente tem, por exemplo, a gente tem ajudado brasileiros que querem abrir empresa nos Estados Unidos. Isso nós prestamos serviço, tá? Agora, os serviços digitais é que eu não entendi. As agências... ter uma empresa nos Estados Unidos voltada para atender brasileiros. Também, né? Normalmente, os primeiros clientes de alguém que abre uma empresa nos Estados Unidos, um brasileiro, por exemplo, quando abre empresa nos Estados Unidos, os primeiros clientes locais, muitas vezes acabam sendo também brasileiros, né?
tem uma facilidade, às vezes, contatos, conexões, a questão da língua. Então, isso é comum. Mas eu recomendo também sair dessa bolha, sabe? De não se prender a mercado brasileiro, tá? Então, o Tomás ali complementou, né? Ter uma empresa nos Estados Unidos voltada para atender brasileiro. Perfeito, né? Isso é possível, tanto brasileiros que moram nos Estados Unidos, como brasileiros que moram no Brasil. Você pode, né? O mercado cada vez mais, a gente tem falado sobre isso, né? Cada vez menos barreiras, né? A gente vive num mundo cada vez menos barreiras geográficas, etc. Então, fazer negócios está cada vez mais acessível dentro da legalidade, né? Então, isso é muito bom. A gente tem facilidades cada vez maiores. Então, em relação ao público-alvo, você tem literalmente um mundo para atender, né? Então, é possível. A Sheila já quer entrar em números aqui, ela quer ter uma ideia de investimento. Qual a média de investimentos para abrir uma empresa na Flórida? Tá. Veja, depende muito, né, de quais serviços, né, ela vai precisar e tal. Hoje tem gente que, né, cobra valores super baixos ali, você tem até empresas americanas só para fazer o registro e tal, mas eu não recomendo, né, tem que tomar muito cuidado, né, hoje com isso, porque não é só abrir, você tem que entender, né, qual é a repercussão que eu vou ter, como que eu cuido daí da contabilidade, como que eu vou... Então, ter alguns cuidados, né, mas hoje, em torno aí de $5 mil, você já tem, ou menos, você tem uma assessoria já para fazer esse processo de abertura com um apoio maior, né? Não só ter o CNPJ, né, a LLC aberta, mas ter um pouquinho mais de apoio para pensar, pelo menos nos próximos 6, 12 meses, né, o que você vai ter de custo, o que você vai ter de impostos ou declaração, né? Você tem que declarar anualmente a empresa, tem alguns cuidados que são importantes e que é importante ter uma assessoria. Então, hoje, eu acredito aí em torno de $5 mil, até menos do que isso, você tem uma assessoria profissional para te ajudar e ter a empresa aberta em 30 dias. Tá? E aí, sim, o visto de negócios, ele é normalmente atrelado, inclusive, ao visto de turismo, né? Eu vi que a Sheila perguntou ali, né? Então, é o B1, B2, né? O B2 é o B1, visto de negócios, B2 é o de turismo e de lazer, se eu não me engano. Então, sim, e muitos brasileiros já têm, inclusive, esse visto. Quando tira o visto de turismo, né, muitas vezes ele já vem o B1, B2. Então, você pode até olhar se você já não tem esse visto, né, pré-aprovado ali, e aí você pode entrar nos Estados Unidos fazendo negócios, né, de acordo com esse visto. Inclusive, o carimbo, daí é o B2, né? Aliás, o B1, que é o negócio, você vai ter o carimbo como B1, viagem de negócios. Bom, seguindo aqui, então, a gente acabou migrando aqui para essa parte da internacionalização, né? Não é o foco principal. Inclusive, Paulo, acho que a gente pode... eu sei que é uma demanda muito grande do pessoal da Brad, né? Eu tenho, nos últimos tempos, aí, conversado com bastante gente, até pela nossa experiência, né, com a agência lá, desde 2015, tenho conversado e já, inclusive com um assessoria, o próprio Renan lá, estava num processo aí, onde a gente está apoiando ali, dando uma consultoria para ele nessa abertura de empresa de agência, né, na Flórida. Então, acho que a gente pode até marcar um outro bate-papo, Paulo, depois, sobre internacionalização, porque eu acho que tem uma demanda aí bem legal. Não significa que a gente aqui hoje não continua. Eu acho que, né, quem tiver dúvida aí, aproveita, até a gente pode, né, tentar já resolver bastante, mas dando sequência aqui à nossa questão desses centros aí, né, de inovação, empreendedorismo, falamos aí nessa primeira meia hora bastante sobre o Vale do Silício, Miami e essas oportunidades, né? Mas colocamos ali Dubai também, né? E Dubai, primeiro, entrando já no papo de Dubai, falando sobre a questão de internacionalização, também é um polo interessante hoje. Os vistos de Dubai hoje são mais fáceis, inclusive para empreendedores, eles têm um visto mais ou menos de nômade digital, tem visto para freelancer. Então, é interessante também, custos um pouquinho mais altos do que nos Estados Unidos, de taxa de governo e tal, mas também nessa faixa de 5, no caso ali até $10 mil, você tem esses serviços ali
de abertura de empresa, com assessoria, etc., e já com um período de, né, incluindo visto, isso que eu acho que é interessante, é um diferencial lá de Dubai. Mas vamos pensar aqui, Dubai, não só para quem pensa em abrir uma empresa e começar um negócio, mas, no mínimo, ir pela primeira vez e entender um pouco, né? Afinal, o que Dubai tem de diferente, né? Afinal, o que tem chamado a atenção, né, em Dubai? E eu costumo dizer que Dubai é disruptivo, é um negócio totalmente diferente de Vale do Silício, de Miami, até porque a gente sai da nossa realidade do mundo ocidental e vai para uma outra realidade, uma outra cultura, um outro ambiente de negócios. Então, é tudo diferente, né? Aqui, desculpa, o Roberto falou no PDF lá de Dubai, ok. Então, Dubai tem lições que vão pela essência. Então, a nossa, por exemplo, quando a gente vai para Dubai, nossa imersão em Dubai é aula ao ar livre o tempo todo, né? Você chega no aeroporto de Dubai, você já tem ali lições, né? Inclusive, eu falo um pouquinho sobre isso lá na nossa imersão, porque o aeroporto de Dubai nasceu muito da visão do Sheikh em tornar Dubai um destino turístico. E isso era motivo de riso alguns anos atrás, né? Literalmente. Ele levou essa proposta para os países árabes, numa conferência dos países árabes, e a ideia era tornar a região um polo turístico. E eles riram dele e falaram, ele está viajando, porque é um deserto, é calor, vai ver o quê em Dubai? E aí, o atual Sheikh, isso na década de 80, começo de 90. Né? Não existia Dubai, não era uma vila, né? Era uma cidade no meio do deserto, e hoje Dubai é um dos principais destinos turísticos do mundo. Né? E o Sheikh fala, eu gostaria de saber o que eles falariam vendo Dubai hoje. Né? Então, essa visão de futuro de Dubai é impressionante. Então, aí a gente tira lições relacionadas a desafiar o impossível, né? Essa coisa de construir no deserto. Então, são lições impressionantes de gestão, de liderança, de resiliência, de inovação. Então, quem gosta de inovação, Dubai é aula, né? Uma imersão em Dubai é um MBA aí desses assuntos aí que a gente está falando, de inovação, de negócios, de liderança. Então, é impressionante como a gente consegue aprender, né, e tirar insights de Dubai só por esse ambiente que a gente está. Né? Então, Dubai tem me ensinado muitas lições, é isso que a gente tem compartilhado, e uma das coisas está relacionada muito à questão da excelência. Então, tem algumas coisas que pouca gente sabe, inclusive, né? Mas, por exemplo, Dubai tem muito isso, e eu valorizo, eu comecei a gostar vendo e conhecendo um pouco mais a própria história do Sheikh de Dubai, a trajetória da família, né? As lições que eles aprenderam, muitas vezes duramente, né? E que hoje fazem Dubai ser Dubai. E uma das coisas é como eles ganhavam dinheiro antes e como é hoje, né? E no passado, Dubai era uma vila pescadores, um lugar importante, então eles se assentaram ali, né, numa área que é deserto, perto do Golfo Pérsico, né? Mas é o caminho das Índias. Então, ali era um caminho importante perto da Europa, África e Ásia. Né? Eles estão bem num ponto estratégico do globo. Né? Então, esse é um ponto importante. Mas era uma questão de comércio. Houve uma crise grande anos atrás do comércio, pescadores e tal, e aí decadência em Dubai. Né? Eles tiveram que se reinventar, e aí, como, né, eles falam, né, Mashallah, que significa, né, foram abençoados, né, o Deus abençoou, e eles descobriram que tinha pérolas. Então, houve uma grande época, depois dessa crise do comércio, teve uma época de prosperidade com as pérolas, ganharam muito dinheiro, então eles sempre foram muito bem, né, sempre foi uma região rica, primeiro com o comércio, houve a decadência, mas aí vieram as pérolas. E aí a decadência das pérolas começaram a ficar escassas, etc., isso, anos 60, o que aconteceu? Descobriram petróleo, Mashallah, né? Tinha petróleo no fundo da terra, né? No subterrâneo. E aí, época de prosperidade, muito dinheiro, mas aí o Sheikh viu, e era uma coisa que ele fala, que aprendeu com o avô, não depender de uma só receita. Né?
e aí ele sabia que o petróleo era finito, que o mundo estava mudando, né, todas as questões ambientais. Ele falou, não vamos depender do petróleo, a gente precisa buscar outras fontes de receita, e o turismo foi uma delas, e os negócios. E aí essa visão de planejamento de futuro foi impressionante, e aí eles se prepararam para tornar, de fato, Dubai um lugar que hoje o petróleo representa pouquíssimo da receita de Dubai, e eles vivem hoje muito mais de turismo e de negócios em geral, algumas indústrias, mas principalmente se preparando para daqui a 5, 10 anos ser um dos principais centros de negócios do mundo, né? As free zones que eles têm lá, o porto de Jebel Ali, é impressionante, né? O que eles estão fazendo é impressionante, tanto que o DP World, né, que é o Dubai Ports Authority, já é dona de alguns portos, inclusive no Brasil. Então eles estão essa parte de portos e zona franca, né, nos portos ali de Dubai, é algo impressionante. Então, não quero me estender mais, quero abrir aqui para as perguntas, né? Mas eu acho que Dubai é algo assim que todo brasileiro deveria conhecer, para mudar, para a gente ter uma outra visão, inclusive em relação ao Oriente, né? Muitas vezes a gente tem uma visão aqui no Ocidente, vamos combinar, né? A gente foi ensinado, né, a ter uma visão do mundo árabe muito cheia de estereótipos, né? De até preconceitos. E aí você chega lá, você tem, muda a nossa cabeça, né? A cordialidade vamos falar dos Emirados Árabes, né? Não dá para generalizar, o mundo árabe é muito grande, né? Tem muitas realidades diferentes, inclusive, mas falando dos Emirados Árabes, a cordialidade deles é impressionante, né? A educação, a qualidade de vida, enfim, você está num outro mundo, parece aquela coisa de você espiar o futuro, né? A gente brinca um pouco isso, Dubai, você vai lá, dá uma olhada no futuro, depois você volta para a realidade, porque é, de fato, disruptivo, né? Então, Dubai tem isso, e são lições, né? Até pela experiência cultural que a gente tem durante a imersão, né? Ficando lá 4, 5 dias numa imersão, visitando empresas, conhecendo, né, como eles fazem negócios, vendo inclusive oportunidades, a gente volta diferente, né? Não tem como, a gente volta de fato diferente de lá. Então fica o convite aqui, né, para quem nunca foi para Dubai. Eu super recomendo. A gente tem visitado aí, né, vários lugares, né, do mundo aí a negócios, mas Dubai tem impactado, né? Então, inclusive a gente vai fazer uma imersão em abril, né, final de abril estaremos lá. Então, quem tiver interesse depois pode me mandar uma mensagem aí. Inclusive, né, Paulo, quem é a Brad sempre tem condições especiais, né? Então aproveita que mas é uma viagem independente disso, é uma questão assim realmente de vida, assim, é transformadora, né? Você volta inspirado de lá, e a gente realmente volta com uma visão diferente também em relação a outra cultura, né? A outra educação, enfim, e volta sem dúvida com insights, né? A questão das lições do Sheikh, né? Eu acho muito legal, e eu lembro, né, até antes de passar aqui, porque eu quero depois abrir para as perguntas, né? Eu vi que o Joaquim que falou também que é impactante mesmo, né? O Joaquim já esteve lá, né? E inclusive a Expo, né, foi impressionante também, né? Foi a maior exposição do mundo, assim, um negócio. E Dubai tem isso, né, de ser o número 1 do mundo em tudo, né? O Sheikh quer ser o número 1, né? É o prédio mais alto do mundo, é a maior ilha artificial do mundo, é o maior jardim de flores do mundo, é o maior aquário, é o maior parque, enfim. Então, essa questão de ser o número 1, né? E isso a gente traz como lição, né? Pô, será que eu penso em excelência, né, nos meus negócios dessa mesma maneira, né? E uma coisa bem legal que para mim foi interessante foi olhar numa parede lá da Deep World, uma frase do Sheikh, está lá para todo mundo, não só para os funcionários, né? É pública, né? É uma citação do Sheikh que fala: quando Dubai promete, Dubai entrega, né? Sheikh Mohammed. E isso eu acho impressionante, porque é uma questão de credibilidade, né? Vejam como ele preza por isso. Então, é o Sheikh, é o chefão que está falando, né? E então, quem está em Dubai, os funcionários de Dubai, funcionários do governo, tem que ter essa mentalidade,
né? Pô, quando o Dubai promete, Dubai entrega. E ele tem... Olha, por exemplo, aquela palmeira, a ilha artificial, né, em forma de palmeira lá, né, de palme, né, muitos já devem ter visto, né, um cartão postal de Dubai, né, aquela ilha que parece uma palmeira. Aquilo ali é uma cidade praticamente, né, muito grande. Tem um shopping center, tem hotéis de luxo, tem os condomínios, né, impressionantes. Do lado, um pouco, relativamente perto dali, né, já tem uma outra. Se pegar o Google Maps, você já vê a ilha ali em Dubai, né? Você vê a ilha que tem hoje, e do lado esquerdo dela já tem outra maior, que está em construção. Então, imagino que vai precisar de negócio. Ou seja, quando Dubai promete, Dubai entrega. Vai acontecer, não tenho dúvida. Então, por isso que a gente vê hoje essa terra das oportunidades, né? Porque eles estão abertos. Hoje eu vejo e conheço, né? Na nossa imersão, inclusive, a gente fala com alguns brasileiros que estão lá trabalhando com café brasileiro. Até hoje não está aqui minha xícara. Gostoso Coffee. É um brasileiro que levou o café brasileiro para Dubai, está montando, fazendo negócios. Tem o Açaí Spot lá, que é um brasileiro que levou uma rede de açaí e está vendendo, né, montando lojas lá de franquia de açaí em Dubai. Eles precisam de tudo, né? Açaí. Tem mercado para açaí em Dubai. Então, é literalmente aquela questão da terra das oportunidades. E muito relacionada a essa visão de atrair gente boa. Eu vejo muito isso em Dubai hoje, né? Eles querem gente que venha ajudar a gerar economia, eles estão de portas abertas para isso. Inclusive mercado digital. Eles fizeram agora, recentemente, em Dubai, um evento, One Billion, que é um evento com influenciadores digitais. E eles têm falado que o mercado digital é o maior mercado do mundo, né? Bilhões de dólares aí hoje circulam, né, nos negócios digitais, influenciadores digitais hoje representam não sei quantos bilhões e tal. E eles falaram, os Estados Unidos tem Hollywood, é um mercado de tantos bilhões, mas Dubai está olhando para os influenciadores digitais e tal. Um negócio impressionante, é totalmente disruptivo, mas o que eles estão fazendo? Eles querem atrair, inclusive, influenciadores digitais, né? Eles têm hoje dinheiro, tem um fundo do Sheikh, né, do governo de Dubai, para negócios digitais, para influenciadores digitais. Então, é um negócio impressionante. E dinheiro lá parece que realmente não falta, né? Então, tem muito investimento para negócios. Então, se você tem um bom negócio, como o cara do café contou isso, ele estava pensando em ir para a China, Dubai fez uma oferta melhor, né? Mais benefícios, enfim, investimento, vistos. Hoje, Dubai é uma terra para quem quer fazer negócios e está olhando, né, inclusive negócios digitais, é uma terra de oportunidades. Não tenho dúvida em relação a isso. Inclusive, eu ouvi isso do meu cunhado, que participou da nossa uma imersão em 2022, estava com a gente, inclusive na Expo lá, e a gente estava voltando para o hotel de metrô, e ele estava impactado. Ele falou, eu fui para Dubai sem muitas expectativas. Ele falou, eu tinha visto, mas imaginei negócios e, né, business aqui. E aí, durante a imersão, né, a gente estava voltando para o hotel, ele falou, cara, eu estou impressionado com isso aqui. Ele falou, eu não imaginava, é um mundo que eu não conhecia. E ele falou, parece Estados Unidos, quando a gente ia anos atrás lá, né, aquelas avenidas, tudo novo, né, um futuro e tal. Ele falou, parece aqueles Estados Unidos de alguns anos atrás, né? E eu concordo, né? Então, Dubai tem esse lado aí, né, totalmente disruptivo para nós ocidentais e, ao mesmo tempo, muito receptivo para bons negócios. Então, só para fechar aqui, dar um exemplo, né, eu estava ouvindo uma entrevista do gerente de marketing, diretor de marketing do hotel que fica lá na Palme. Me ajudem aqui, quem já foi, Joca, me ajuda, aquele hotel, cartão postal lá no final da Palme. Atlantis de Palme. Atlantis de Palme, que é um hotel espetacular. Diretor de marketing do Atlantis, né? A maioria de vocês já deve ter visto aí uma foto de Dubai, parece aquele hotel, né? O diretor de marketing, contando a história e tal, ele é americano, mudou com a família. Por quê? Ele trabalhava nos hotéis de Las Vegas. A experiência dele é de business, entertainment, marketing de negócios em Las Vegas. O que eles fazem? Eles trazem esse cara para ser o diretor de marketing do hotel. Você entra no hotel, você parece aquele estilo Las Vegas. Você tem um negócio no estado.
hoje em Dubai, que é o mundo todo ali, né? Então, esse cara, e a entrevista dele é impressionante, porque ele falando, né, que ele está trabalhando lá, que ele se mudou com a família, e falou, não consigo imaginar um lugar melhor no mundo para eu criar minha família. Aqui tem uma segurança absurda, educação de primeiro nível para os meus filhos, qualidade de vida, as condições. O cara estava... Então, é isso que hoje Dubai tem feito. Eles têm atraído talentos no mundo inteiro para construir um lugar. Lógico, se precisa de excelência, você não precisa começar do zero, né? Você pode trazer o que já tem de melhor, né? E é isso que Dubai tem feito hoje, né? Vi que o Joca aqui colocou taxista, né? Que deu um problema, que teve que dar a volta lá, não conseguiu. A frase do Sheik, né? É isso aí. Né? O Roberto está perguntando se a turma de Dubai também vem para a imersão aqui. Se existe esse movimento contrário. Olhe, muito pouco, tá? Muito pouco. O que tem acontecido são algumas delegações de governo que vêm falar, né? Dubai tem um pouco isso, a Arábia Saudita fez isso muito bem no ano passado, não sei, alguns de vocês já deve ter visto aí uma comitiva da Arábia Saudita que veio para o Brasil, foram para Faria Lima, fizeram reuniões e tal, falando sobre os investimentos que eles têm para empresas brasileiras e tal, querendo levar o pessoal para lá, né? Então, o que acontece é um pouco isso, de governo vir para fazer uma propaganda, né, para levar investimentos para lá. Isso tem acontecido, tá? O Joaquim também comentou que, né, que dá para ver do avião essa ilha sendo feita, né, assustador. Então, é impactante, né, é um negócio que fala, pô, tipo, não tem nada aqui, mas vai sair uma cidade, né, é isso. Então, e aí, nesse sentido, quem chega antes bebe água limpa, né, então, hoje a Dubai está sendo construída ainda, né, a visão deles é 2030, 2040, então, o que vai ser isso, né, então... Eu vejo muito Dubai nesse sentido de terra de oportunidades. Mas eu não penso em internacionalizar. O que eu sempre recomendo, né, para os meus amigos e tal, vai lá, dá uma olhada, né? Vamos lá. E ali a gente consegue ver mais. Até para falar, não quero, não é para mim, né, gostei, mas... Enfim, mas no mínimo fazer esse test drive, né, que a gente faz na nossa imersão, por exemplo, né, de passar alguns dias lá, isso é... cada vez mais importante, né? E até pensando como repertório, né? Eu acho que a gente, quando conhece, e todo mundo sabe isso, né? Investimento em viagem é o melhor investimento que a gente pode fazer, né? Porque é cultura, né? Você amplia a tua cabeça, amplia teu repertório. Então, essas imersões, e principalmente para lugares assim, né? Você volta melhor, né? E principalmente quando faz algo mais... com essa curadoria, né? Porque Dubai hoje tem muita coisa, né? Você pode passar dias lá só no lazer, né? Pulando em paraquedas, fazendo passeio no deserto, visitando praia, andando na roda gigante, subindo no maior prédio do mundo. Então tem muita coisa para fazer, mas poder aproveitar esses dias, né? Para conhecer, subir no prédio mais alto do mundo, visitar esses lugares, mas também entender mais o ambiente, o ecossistema deles, entender mais sobre inovação, né? Como esses caras veem a inovação, o que eles têm feito, né? O Museu do Futuro. Então, dar essa espiada ali no futuro e voltar com essa curadoria faz diferença também, né? Então, eu super recomendo, né, cada vez mais para empreendedores brasileiros fazerem isso, né? Porque a gente, como eu falei, né, a gente volta diferente, né? O Roberto falou ali, né? Viagem é o único negócio que você gasta e volta mais rico, né? É por aí. É investimento, né? O pessoal fala, né? Investimento em educação é o melhor investimento que você pode fazer, e investimento em viagens, né? Então, essas imersões aí de negócios, né? É viagem e é educação. Então, é investimento que com certeza você não perde dinheiro. Bom, vamos lá. 10 para o meio-dia já, né, Paulo, para a gente não extrapolar nosso horário, vamos abrir aí para mais perguntas, até quem quiser abrir o microfone e falar, eu acho que seria legal. Eu vi que tem aí alguns conhecidos, eu estou aqui, mas eu vi que o Juliano Martini entrou também. O Juliano Martini é um grande parceiro nosso, inclusive já esteve em imersão com a gente,
e hoje está em Toronto, no Canadá. É um dos nossos global partners aí. E seja bem-vindo aí, Juliano. Direto de Toronto, está pegando calorzinho aí, verão em Toronto, né, Juliano? Boa, Ney. Vamos lá. Então, fica aberto aqui Isso. Quem quiser aí fazer a sua pergunta, fazer alguma observação, tirar dúvida, aproveita agora aí. O Roberto, ele perguntou bastante. Roberto, você está online ainda aqui? Você está em Nova Bra, não é isso? Conta um pouco aí como é que é a turma aí. Tá. Aqui é a base da Austin Move, que é um braço da Austin Group, né? Grupo BMW, Jaguar, Tesla, BYD. Que é um grupo muito forte aqui no Brasil, uma holding. E a gente tem um braço digital. E quando conversando com o Ney ontem, é muito interessante ter aderência do empresário que quer ir para tal imersão, né? Então, eu comecei a pesquisar alguns catálogos aqui de economia de Dubai, lógico. Aí começou a clarear mais a mente por causa dessa imersão, né? Vamos chamar uma pré, de ver realmente que é um lugar emergente para disrupção, porque lá o problema não é dinheiro, o problema é ter pessoas para fazer negócio, ter ideia. Então, realmente, está esclarecendo mais, né, as grandes possibilidades. Até vou falar aqui para o dono aqui, o Dr. Jorge, que ele tem uma filha que está na China, no Japão, o filho busca muita inovação, de repente vou estar passando também, informando para o Ney, para de repente eles fazerem essa imersão em Dubai, e quem sabe eu também estar nessa com eles. Então, realmente, esclareceu mais, né? Comecei a pesquisar também aqui alguns PDFs de economia, de tendência, mas deu tudo, né? Desde educação, assim, deu da agulha ao avião, entendeu? Exato. Porque é o centro inovador do mundo. Agora, o Vale do Silício ganha pelo número de patentes criadas, né? Aí é outra vibe. Mas eu entendi melhor. Legal. Obrigado, Roberto. O que mais? Mais alguém aí com dúvidas, perguntas? Wilson vai falar? Está no mudo, Wilson. Você não sabe leitura labial? Eu vi, mas é que os outros não sabem, então eu... Tudo bom, Ney? Prazer em conhecê-lo. Gostei muito de ver você falando. Gostaria de saber o seguinte: o que efetivamente a tua empresa faz? Tá. Bom, eu não quero ficar fazendo merchan, né? O objetivo não é a gente compartilhar conteúdo. Mas a nossa empresa trabalha em duas frentes principais. Uma delas são as imersões internacionais de negócios. Então, nós temos, desde 2017, levado brasileiros para esses principais polos aí de inovação e empreendedorismo. Então, são programas, né, como missões de negócio, mas ele é um pouco mais profundo, né? A gente traz conteúdo, são programas de educação executiva, né? Mas atrelando as visitas, conexões, networking, nesses ambientes de negócios. Então, a gente tem feito Vale do Silício, Miami, Dubai, Harvard, entre outros. Então, essa é uma frente onde nós trabalhamos, e a outra está relacionada à internacionalização de negócios, tá? Então, a gente, até pela nossa experiência em Miami, desde 2015, na época como agência, então o meu background é agência digital, né? Eu sou desse mercado, eu dou aula, inclusive ainda em cursos aí de mídias digitais, mas em 2018, até como eu falei, não sei se todos estavam ali no início, né? A gente fez essa trajetória de agência, mas em 2018 eu vendi para investidores canadenses, e aí saí da operação, e ainda sou sócio, mas minoritário. Então, essa trajetória nossa na área ajudou, inclusive, a esse processo de internacionalização. Então, eu passei a ajudar outros empresários a fazerem esse mesmo caminho, porque a gente errou, a gente bateu cabeça, a gente foi acertando, errando, aprendendo. Então, são quase 10 anos, né, com a empresa em Miami, e hoje a gente ajuda outros empresários não apenas a abrir a empresa, que isso talvez seja o ponto mais fácil, né? Você contrata alguém e abre. Mas e agora? Como é que eu faço negócio, né? Como que eu consigo vender para cliente americano? Quais são as estratégias, né? O que vocês fizeram? Então, a gente compartilha um pouco isso, né? O que eu fiz lá, né? Quando a gente lá abriu a empresa, eu captei os primeiros 2 clientes americanos, um em Miami e um em Orlando. A gente passou a atender uma universidade de Orlando, produzindo no Brasil, né? Então,
E ali a gente foi num processo, nós ficamos 4 anos com esse cliente, quase 5 anos com esse cliente. Então, deu certo, mas a gente, em alguns momentos, a gente derrapou, a gente teve dificuldade. Então, a gente compartilha um pouco dessa experiência e as oportunidades que eu vejo. Só que daí eu saí do negócio, né? Em 2018, eu saí da operação e passei a focar nessa parte de imersões, porque é o meu lado professor, né? Assim como o Joca, né? Somos colegas, acho que tem outros professores aqui, né? Esse lado acadêmico é muito forte, né? Mas eu acredito que a educação também precisa mudar, e aí entra a questão do learning experience. Então, o nosso negócio é a aprendizagem com experiência. A gente não vai só falar de inovação, a gente vai falar, mas a gente vai lá vivenciar, vai respirar. Então, hoje, Wilson, te respondendo então, objetivamente, essas 2 principais frentes, de imersões internacionais e de internacionalização de empresas. Mas quando você fala do teu ramo de negócio, você ficou restrito a ele ou você abriu o leque para qualquer negócio? Da internacionalização? Para qualquer negócio. Qualquer negócio. Você usa a tua experiência para qualquer negócio. Exato. Principalmente negócios digitais, né? Então, prestação de serviços, etc. Pode ser produto, pode alguém que quer abrir um restaurante na Flórida. Ok, a gente ajuda também, mas a nossa expertise está muito no digital, né? Para serviços online. Mas você deve ter criado um network muito grande nessa tua andança para você poder direcionar outras pessoas, é isso também? Exatamente. Por isso que hoje a gente dá esse suporte, como eu falei, não só da abertura, mas de tudo que você vai precisar, né? Aquilo que a gente bateu cabeça lá atrás, hoje a gente consegue facilitar esse processo até com esses parceiros que nós fomos aprendendo, né? Errando e acertando, a reunir. Então, hoje somos um facilitador desses processos e, como eu falei, não só na abertura da empresa, mas vamos pensar um planejamento de 6 meses, 12 meses, né? Como vai ser a captação de clientes? O que a gente faz? Conectar, por exemplo, com empreendedores, com Câmara de Comércio, com potenciais clientes. A gente vai abrindo portas para os nossos clientes, né? Dependendo das demandas deles. Ótimo, muito obrigado. E como começa esse processo de relacionamento com você? Como você preferir. A gente tem até, Paulo, depois acho que dá para passar o meu contato, mas se você tiver interesse, pode entrar em contato direto comigo. Terei prazer em bater um papo. Tá bom, Ney. Muito obrigado. Eu estou no grupo da Brad ali no WhatsApp, ali tem o meu contato também. Ótimo. Eu vou entrar em contato com você. Então. Mas qualquer coisa, o Paulo Centenário aí, quem quiser falar comigo aí não tiver, o Paulo Centenário pode passar meu WhatsApp, que eu estou à disposição. Será um prazer, viu, Wilson? Muito obrigado, Ney. Um abraço. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigado. Marcos, está com a mão levantada. É isso? Na ordem? Isso. Ô, Ney, tudo bem? Tudo ótimo, Marcos. Prazer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pensando em marketing conversacional, quando a gente tem aqui no Brasil, tipo, os canais como o WhatsApp muito forte, né? Quando você olha ali para o mercado americano, Miami, quais são os canais que realmente o pessoal usa lá? Porque eu sei que o WhatsApp nos Estados Unidos ele não é muito usado. Então, como você tem essa experiência do digital, quais são os canais que o pessoal realmente usa para vendas lá? Tá. Ney, só deixa eu contextualizar. O Marcos Barbosa, é o cara literalmente do WhatsApp. Tipo, acho que 1/4 das agências de marketing digital usam a solução dele no Brasil hoje, cara. Ele é o cara que inventou esse negócio por aqui. Legal. Valeu, João. Joca. Então, ótima pergunta, Marcos, porque realmente existem, ao mesmo tempo que tem similaridades, e quando a gente pensa em mercado global, então, eu vou fazer o que eu faço aqui, eu vou fazer em qualquer lugar. Não é bem assim, né? E aí que entra um pouco do nosso trabalho, que é ajudar a entender a cultura local. Seja em Dubai, é diferente, Estados Unidos é diferente também, né? Então, esse foi um dos pontos interessantes que desde o início a gente sempre sentiu, né, de diferenças de mercado. E aí eu vou um pouquinho além, Marcos, não só nesse marketing conversacional que você comentou, mas a publicidade é diferente, né? Os costumes são diferentes. Antes até de falar da comunicação como um todo, o cheque, os Estados Unidos ainda usa cheque. É comum o pagamento via cheque, você mandar o cheque pelo correio, né? Eu recebi muito pagamento de cliente via cheque, né? Então,
no Brasil, a gente não existe mais, né? Um negócio que... Então, são culturas diferentes. E aí, falando do nosso mercado, no caso aí da Brad, né, e publicidade, e comunicação, outro costume, né, né, cultura lá, é o impresso. É muito forte. O folheto é muito forte. Você recebe na caixa de correio ali, né, o catálogo, você recebe, né, e isso ainda funciona muito bem nos Estados Unidos. Então, tem diferenças, e enquanto que o WhatsApp, eles não usam muito mesmo. Né? Não é comum utilizar, não, e principalmente como estratégia de marketing, não é utilizado. Né? É uma coisa... E aí, sempre onde tem um desafio, tem oportunidade, né, Marcos? Então, eu vejo oportunidades de crescimento aí. Em relação a 2015 para cá, já mudou, mas eles têm outras formas. A questão do SMS sempre foi o canal facilitador ali, por ser de graça nos planos ali, né, não ter custo e tal, né, tá incluído. Então, a comunicação, no caso interpessoal, é muito o SMS, né, uma mensagem tradicional ali do celular, e não outros canais. Aí eu vejo oportunidades, tá? Mas, ao mesmo tempo, desafios para a gente simplesmente implantar modelos que funcionam no Brasil para lá. Né? Eu acho que tem um trabalho aí, um desafio de transformação, inclusive de educação de mercado, que é grande. Tá? Então, em relação a esse caso específico aí, eu vejo ainda esse desafio, mas, ao mesmo tempo, eu vejo oportunidades aí. Tá? Beleza, obrigado, viu? Imagina. Vamos lá, quem mais? A gente está trocando informação aqui de WhatsApp, de contato, Ney. Desculpa aqui a invasão. Tá, não, sem problema, sem problema. É bom, o networking é sempre interessante, né, Paulo? Já aproveitar aí para que o pessoal possa se conectar aí. Até eu vi que colocaram ali o Roberto também colocou celular e tal. Eu acho que até quem quiser põe o LinkedIn também, enfim. Ney, eu vou me despedir, mas queria deixar um depoimento. Eu já fui, não com o Ney, mas em outra missão para o Vale. O Vale realmente é um lugar chocante. A Dubai é mais surpreendente que o Vale. Eu acho que tem que ir para o Vale, mas também tem que passar por Dubai. E Miami, apesar de ter ido algumas vezes, nunca fui em missão, então provavelmente irei contigo para Miami. Então, resumo da história, eu acho que tem que ir nos 3. Legal, Joaquim, obrigado. Espero, em junho, a gente está programando para junho Dubai, tá? Inclusive com foco em internacionalização. Aí a gente deve ter aí para Miami um foco para quem quer saber mais e tal. Inclusive para alguns já para processos de abertura, abrir conta em banco e tal. A gente já faz um lançamento ali das novas agências, novos negócios em Miami em junho. Bora, nos vemos. Abraço, povo. Maravilha, obrigado, Joaquim. Tchau. Obrigado, Troca. Abraço. Pessoal, mais alguém aí? Acho que tranquilo, hein, Ney? Acho que a gente pode aqui encerrar. A gente gravou. Peraí, o Tairo levantou a mão. Vai, Tairo, pode ir você. Olá, bom dia, Ney. Bom dia a todos aí. Bom dia, tudo bem? Joia. Eu tenho uma pergunta muito específica. Para quem não me conhece, eu participei da primeira imersão do Ney aqui em Dubai. No momento atual, eu estou aqui aprofundando mais. Eu tinha até comentado anteriormente isso com o Ney. Eu tenho uma empresa no Brasil. A gente desenvolveu um software para a empresa de construção acompanhar suas obras. E meu objetivo é entender como fazer negócio internacional. Aí, nas conversas com ele sempre vai me dando alguns feedbacks. Aí, a minha pergunta é o seguinte, Ney. Eu conversei com outros startupeiros, outros empreendedores, quando eles me falaram o seguinte, eu não sei até que ponto isso é verdade, tá? Para vender para os Estados Unidos, ou fazer negócio nos Estados Unidos, quando a sua empresa é no Brasil, parece que existe um pouco de dificuldade. Por exemplo, na opinião sua, mais talvez uma questão de opinião, tá? Eu nunca fui nos Estados Unidos, eu pretendo ir esse ano, tá? Que eu comentei com você. Mas estudando de fora, o que eu consegui de informação, parece que quando a empresa, por exemplo, é do Brasil ou na América do Sul, parece que o pessoal parece ter um pé atrás. Tem um pouco disso, isso tem um pouco de verdade, ou é tipo um mito? Tá. Ótima pergunta, Tairo. É um ponto bem interessante para se levar em conta
E esse é um dos motivos que eu recomendo abrir empresa nos Estados Unidos e não só fazer negócio nos Estados Unidos, tá? Mas antes de eu responder, completar a minha resposta aqui, Tairo, primeiro eu queria dizer que é um prazer a gente poder voltar a conversar, fazia tempo que a gente não falava, e o Tairo, como ele disse, ele esteve com a gente lá na imersão em Dubai em 2022, né, Tairo? E foi a primeira vez que o Tairo foi para Dubai, estava indo, né, viajando para fora, né? Acho que só a Argentina tinha ido, e com uma startup muito legal. Inclusive, Paulo, é legal conversar com o Tairo aí, porque o negócio dele é, né, um negócio digital, quem sabe ele pode estar junto aí na Brad. Acho que seria bem legal, Tairo, você conhecer um pouquinho da Brad. Pode ter alguns canais bem interessantes para vocês. E eu fico muito feliz. E aí eu falo para vocês aqui, para a gente, né, estamos fechando aqui. Eu sei que alguns têm que sair já, tem almoço, né? Mas até me permita, né? Eu fico emocionado de ouvir esse depoimento do Tairo, e de saber que aqueles jovens ali de Minas, que estavam indo para esse mundo diferente de Dubai, né, para conhecer as oportunidades, hoje o Tairo está lá em Dubai, né? Acho que o teu inglês hoje está muito melhor, né, Tairo? Era um desafio, inclusive, do Tairo isso, né? Pô, eu tenho que melhorar inglês e tal. E hoje ele está ali, né? Para mim é um negócio, aquilo que eu estava falando antes, né? Que Dubai é uma terra de oportunidades e que a gente, conhecendo, você vê. O Tairo, acho que é uma prova. A gente não combinou, né? Nada, Tairo. Nem sabia que você estava na live, mas é muito legal saber que você hoje está em Dubai, né? Está fazendo negócio, está crescendo. Então, para mim, uma honra, né? Ter participado, mesmo que modestamente, né? De uma forma pequenininha, mas ter ajudado a ampliar essas fronteiras aí, para mim é muito legal. Fico emocionado e te dou parabéns. E respondendo a tua pergunta sobre empresa nos Estados Unidos, é o seguinte, tem 2 perfis de público americano. Tá? Bem importante a tua pergunta, e isso eu falo em consultoria, mas quem ficou até agora, né, vai pegar. Tem 2 perfis de público americano. Um é aquele americano patriota. Ele não vai fazer negócio com gente de fora, ele não gosta de fazer negócio com empresa brasileira. Então, aquilo que você falou, tem preconceito? Existe sim. Como que a gente quebra isso? Abrindo empresa nos Estados Unidos, você tem a tua LLC, você faz o website em inglês, você tem a tua página ali em inglês, põe bandeirinha dos Estados Unidos, aí ele vai fazer negócio com uma empresa americana. Ah, mas eu sou brasileiro. Primeiro, negócios digitais, não sabe. Se ele souber, verdade, não tem problema, mas ele está fazendo negócio com uma empresa americana, ele vai fazer pagamento em dólar nos Estados Unidos, isso você quebra uma grande parte dessa barreira de preconceito. Ele está negociando com empresa americana, não mais com uma empresa brasileira. E é, de fato, a verdade. Então, esse ponto. E tem um outro público, perfil americano, que é o americano capitalista. É o cara que quer um bom serviço com menor preço. Esse cara contrata a Índia, contrata aonde você estiver. Né? Então, é o cara que faz negócios overseas. Né? Ele contrata empresas de fora também. Então, para ele, pouco importa. Mas, ao mesmo tempo, você ser empresa americana é melhor, mas mas a minha produção está no Brasil e tal, por isso eu tenho um preço competitivo. Ele vai achar excelente e não tem problema nenhum. Então, você tem 2 perfis e você pode trabalhar com os 2, principalmente a partir do momento que você abre uma empresa americana. Então, no teu caso, Tairo, por exemplo, né, fazer negócio nos Estados Unidos, você quebra essa barreira, uma grande parte dessa barreira de ser estrangeiro, abrindo uma empresa no país. Então, aí o americano vai fazer negócio com uma empresa americana. Não importa que o fundador seja brasileiro, está cheio de imigrantes nos Estados Unidos. Né? O país foi construído por imigrantes, então isso não é problema. Né? Se o founder da empresa veio do Brasil, tá? Para eles daí isso não é o mais importante. Eu estou fazendo negócio com uma empresa americana. Meu dinheiro estou pagando em dólar para um banco americano. Acabou o problema. Entendeu? Então, lembrar desses 2 públicos, desses 2 perfis, e aí, lógico, a gente vai pensar estratégias, e isso a gente ajuda também as empresas, a pensar as melhores estratégias para trabalhar com esses 2 públicos. Legal? E, mais uma vez, Tairo, fico super feliz aí de ver a caminhada de vocês, a jornada de vocês. Quero ver daqui a pouco, né, o Tairo é o founder de um unicórnio global que está em Dubai, que está nos Estados Unidos, enfim, da onde vocês são, Tairo? Não é BH, é Nova Lima?
A gente é uma cidade, somos de uma cidade chamada Santa Luzia, ao lado de Belo Horizonte, fica entre o aeroporto de Confins e Belo Horizonte, no meio ali, naquele trajeto, tem uma cidadezinha ali, a gente é de lá. Aí já tem quase 3 meses que eu estou aqui em Dubai, que aí eu vim cá com o objetivo para entender como abrir uma empresa aqui. Só que eu optei não abrir nesse momento, porque como eu havia comentado com você, eu vou solicitar o visto dos Estados Unidos, agora nos próximos meses, por isso que eu estou voltando para o Brasil no mês que vem, e dando tudo certo, antes de abrir a empresa aqui, eu vou querer participar da próxima imersão sul dos Estados Unidos para me entender o mercado lá, para me decidir se eu starto uma empresa fora do Brasil daqui ou de lá. Aqui tem muitas vantagens, só que eu quero entender como funciona esse mercado, que eu acredito que o que a gente está fazendo seria uma boa também, entendeu? Sim. Não, por isso que eu fiz essa pergunta. Não, perfeito. Enfim, inclusive penso algumas coisas, mas isso a gente fala depois. Mas valeu, Tário, e parabéns pela tua jornada. De Nova Luzia para o mundo, sensacional. Super case, você é o super case do empreendedor brasileiro. Bom, algo mais, Paulo? Acho que é isso, Ney. Missão cumprida por enquanto. Tá bom. E super obrigado aí pela sua colaboração e por compartilhar conhecimento. E obrigado também para os que participaram aqui. A gente teve um coro sensacional, Ney. O tema é bem nichado, a gente entende, né? Que muitos dos associados ainda não estão preparados para embarcar nessa jornada, mas a gente teve um coro surpreendente aqui. Estou surpreso com o coro que a gente teve. Super obrigado, Ney. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vi aí o Bruno Pilato também. O Bruno vai para Dubai com a gente aí, tá namorando. Vamos ver. A Joyce... não, só mandou... Então, gente, brigadão aí. E fico à disposição, tá, Paulo? E para todos aí que quiserem bater um papo, conversar, saber um pouco mais sobre as imersões, sobre internacionalização, estou super à disposição de vocês. A Brad a gente tem um carinho muito grande, e quem é a Brad é VIP com a gente, tá bom? Boa. Lembrando aqui que a gente tem lá no nosso site da Brad os nossos benefícios, né? Benefícios ali em desconto em ferramentas e essas parcerias que a gente tem, como a que a gente tem aqui com o Ney. Está tudo bem descrito lá, qual é o benefício, o que o Ney presta de serviço e o que o associado tem como exclusividade aí junto ao Ney por ser um associado. Abrad.com.br, é só clicar em benefícios e você vai ter todas essas informações. E eu coloquei meu celular aqui, quem precisar também pode entrar em contato direto comigo. Mais uma vez, um grande abraço aí, bom almoço para todos, Ney. Abraço para vocês, Roberto, Marcos, Tairo, Eduardo, Bruno, Wilson, valeu. Abraço para todos aí, a gente está em contato, tá bom? Boa. Valeu.